Cantares, capítulo 3. De noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei as cidades, pelas ruas e pelas praças. Busquei aquele a quem ama minha alma. Busquei-o, mas não o achei. Capítulo 1 e 2 de Cantares nos mostra o modelo de como que Deus quer que a noiva de Cristo seja. Aqui ela começou a buscar na cama, não achou. Saiu, levantou, foi para a cidade e não achou. E não desistiu de procurar. É o que está dizendo o texto ali, nas entrelinhas. Né? E não desistiu de procurar. Você está procurando Jesus? Não desista de procurar. Você tem que procurar até encontrá-lo. Nesse texto que eu li, capítulo 3, versos 1 e 2, tem também algumas chaves que podemos aprender com isso. Primeiro ela começa assim, ó. De noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Quem é que ama a minha alma? Quem ama a nossa alma? João, capítulo 3, e versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós sabemos então que quem ama nossa alma é Deus, o Pai, o Criador. Mas tem mais alguém que ama nossa alma. O que foi enviado deu a sua vida pelas ovelhas. Existe prova de amor maior do que essa, de você dar a própria vida por alguém? Em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira porque enviou o seu Filho unigênito. Então, olha só, Deus nos enviou o Filho unigênito, que é o Messias, o Senhor Jesus. E Ele deu a sua vida por nós. Nós vemos então que quem ama a minha alma? Então nós sabemos que Deus nos ama. Deus está aqui, né? Nós estamos aqui, Deus nos ama. Esse amor não deve ser correspondido? Será que eu não devo amá-lo também? Sim. Estes que os amam também é os que são os escolhidos. Então, se Deus te ama e você não está nem aí, você é só um chamado. Mas se Deus te ama e você também o ama, aí você é um escolhido. Entendeu? É a noiva é uma escolhida. João capítulo 14, versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus está falando, né? Quem não ama a Jesus, não guarda as minhas palavras, as palavras que Jesus estava ensinando. Só que daí, Jesus fala uma coisa que é chave nesse versículo também. Olha só. Mas, ora, a palavra que ouviste não é minha, mas é do Pai que me enviou. Então, Jesus estava ensinando o quê? A palavra de Deus. Ele estava ensinando a palavra de Deus. Então, as pessoas que não dão ouvidos à palavra que Jesus está ensinando, não ama a Jesus, mas também não ama a Deus. Entendeu? Porque é a palavra de Deus que ele estava ensinando. Os judeus chamam de a Torá. A Torá. Jesus ensinou a Torá. Tudo que ele ensinou está na Torá. Então, a alma, ela é dele. A nossa alma é de Deus. Quem mesmo depois de você descobrir o certo e você continuar com a vida pecaminosa, continuar no pecado, então você odeia a sua própria alma. Por quê? Porque está escrito lá em Ezequiel, capítulo 18, e versículo 4. Assim, ó. Eis que todas as almas são minhas, Deus falando. Como a alma do pai, também a alma do filho. Quer dizer, a família, né? Tem o pai, tem o filho, tem a filha, tem
a todos na família, né? A alma que pecar, esta morrerá. Então, Deus, ele é o dono de todas as almas. Deus é o dono de todas as almas. Todas as almas são minhas, diz aqui em Ezequiel 18, versículo 4. Tanto a alma do Pai como a alma do Filho. Está tudo de Deus. Mas a alma que pecar, esta morrerá. Então, quem não guarda o mandamento de Deus, odeia a própria alma. Quem não guarda os mandamentos de Deus, não obedece às leis espirituais, essas leis não podem ser revogadas, porque o próprio Deus diz, e ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, quando um rei diz uma coisa, ele não pode voltar atrás. Então, como o próprio Deus disse isso, não vai ser revogada essa lei. Então, se você ama a Deus, observe mais a sua palavra, leia mais o que está escrito aqui na Bíblia. Ó. Leia a Bíblia todos os dias. Leia. Porque senão, como é que você vai falar que você ama a Deus se você não lê a Bíblia, sendo que na palavra dele está escrito: quem me ama guarda as minhas palavras. Né? Então, temos que ler, temos que aprender, temos que meditar na lei do Senhor. É isso que nos diz aqui nas entrelinhas de Cantares, capítulo 3, versículo 1 e 2. Buscar, buscar, buscar. Não encontrou? Continua buscando até encontrar. Aí no versículo 3 de Cantares, Cantares capítulo 3, versículo 3. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Eu perguntei-lhes: viste aquele quem ama minha alma? Aqui tem uma chave bastante importante. Acharam-me os guardas. Comparando esse trecho aqui com a noiva de Cristo, com a igreja, quem são os guardas? Os guardas são os anjos que estão acampados ao redor da igreja. A maior prova que alguém pode dar e falar que ama a Deus é o que está lá em João, capítulo 14, versículo 24. Então, quem ama, guarda as palavras. 1 João, capítulo 4 e 21, diz assim, ó: e dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, são duas coisas que andam juntas. Para você dizer que você ama a Deus, você tem que amar o teu próximo, como a ti mesmo, e você tem que guardar as palavras de Deus no seu coração. Se você não guarda as palavras de Deus no seu coração, você não ama a Deus. Se você não consegue amar o próximo que você vê, você também não ama a Deus. E aqui, então, voltando aqui no capítulo 3, versículo 3. Acharam-me os guardas que rondavam a cidade. Quem são esses guardas? Lucas, capítulo 4, versículo 10. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardar e te proteger em todo o teu caminho e toda a tua jornada. Então, esses guardas que a Sunamita encontra aqui representando a noiva de Cristo e os escolhidos, está falando que são os anjos que se acampam ao nosso redor, porque ela saiu da casa dela, ela foi para a cidade e achou ali os guardas, ou seja, à volta estão os anjos. E mais para frente a gente vai ver quantos anjos Deus coloca para nos proteger. Salmos 121, versículo 8. O Yahweh guardará a sua entrada e a sua saída. Yahweh é o nome de Deus tetagrama, né? Ele guardará a sua entrada e a sua saída. Os judeus têm até uma mezuzá, uma caixinha pequenininha, que eles colocam esse versículo dentro, escrito no papel, e cola nos umbrais da porta. Daí sempre que você passa pela porta para entrar, você põe a mão ali e você lembra: Deus guarda a minha entrada. E sempre que você sair, você põe a mão ali e lembra: Deus guarda a minha saída. Salmos 140 e verso 4. Guarda-me, ó Yahweh, das mãos dos ímpios, e guarda-me do homem violento, os quais se propuseram em desviar os meus passos. Então a gente pede para Deus essa proteção, para Deus nos guardar. E Deus, então, dá ordem aos seus anjos, e ele envia os anjos para nos guardar. Por quê? Porque Deus é fiel. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Mas fiel é Yahweh, que vos confirmará e guardará. Deus é fiel, por isso ele nos guarda. Tem uma condição para isso. Não pode ser de qualquer forma. O que está escrito lá em João 15,
versículo 10 a 14. Vamos ler? Está escrito assim, ó. Se guardardes os meus mandamentos, primeira condição. Permaneceis no meu amor, segunda condição. Permanecer no amor de Deus. Versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então aqui já está o terceira restrição. A primeira, guardar os mandamentos. A segunda, permanecer no meu amor, no amor de Deus. A terceira, para que vos ameis uns aos outros. Para que vos ameis uns aos outros. Versículo 12. Assim como eu vos amei. Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Então, se você fizer esses 3 passos aqui, Deus, então, ele te considera como um amigo. Enoque foi amigo de Deus, e Deus para si o tomou, Deus o arrebatou. Deus tirou Enoque da terra e levou. Levou em vida, o corpo. Né? Então, ele pode fazer isso se nós hoje atingirmos esse nível espiritual. Deus faz o mesmo conosco. Ele nos tira daqui, nos arrebata, nos transforma e leva para junto dele. É o que ele vai fazer com o arrebatamento da igreja. O arrebatamento, Enoque foi um tipo de como vai ser no arrebatamento. Nós vamos ser transformados e vamos ser levados com ele, para estarmos com ele, com o Eterno. Versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, se você fizer o que Deus manda, vamos ser amigos de Deus. Vamos ser considerados amigos de Deus. Vamos ver o próximo versículo aqui, Cantares, capítulo 3, versículo 5. Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, pelas gazelas e pelas servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que o queira. Aqui está falando mais ou menos nas entrelinhas para você não brinque com os sentimentos de Deus, não brinque. Se você for para você vir, para querer o amor dele, queira de coração. Olha só, não desperteis o meu amor até que queira. Realmente é uma decisão. Então, enquanto você está indeciso, não vem. Quando você tiver certeza, aí você vem. É uma decisão que você tomou. Tenha essa certeza do que você quer. Para não ficar indo, desviando. Fica firme. Te afirma. É o que está falando ali, né? É o que está falando ali, né? Não desperteis o meu amor até que realmente você queira. E aí então acontece como se fosse um casamento. Que seria a vinda de Cristo, do Messias, é comparado com um casamento na Bíblia. Então na Bíblia nós vemos como se fosse um casamento. E aqui em Cantares, capítulo 3, versículo 6 até o versículo 11, descreve um cortejo nupcial. Então, depois que você o ama, ele amou primeiro, aí você o ama também. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumada como a mirra, de incenso de toda sorte de pós aromáticos? Quem é essa que sobe do deserto como coluna perfumada de fumaça? O que é a coluna de fumaça? Nós vemos uma profecia no livro de Joel, falando dos últimos dias, sobre uma coluna de fumaça. Joel capítulo 2, versículo 30. Coluna de fumaça está determinado para os últimos dias. Perfumada com mirra. Mirra fala de sofrimento. Onde você vê mirra na Bíblia, está falando de sofrimento. Porque a mirra, para virar mirra, ela tem que ser prensada, tem que ser amassada. É como o azeite, a prensa de azeite. Então aqui a igreja, os escolhidos, vamos dizer assim, os escolhidos, é um povo sofredor. Sofreu muito aqui na terra. Sofreu por amar a Deus, porque a terra, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, se você ama Deus aqui na terra, você logo se torna inimigo do mundo. As pessoas te perseguem, as pessoas vão te caluniar, vão te injuriar, você vai ser mal visto por muitas pessoas por causa desse ódio que os demônios sentem por você. Então você sofre com isso. Olha só. E incenso de toda sorte de pós aromáticos. Aqui está falando das nossas orações. O incenso é a nossa oração. Quando nós oramos, a nossa oração sobe até Deus, como aquele perfume. E Deus faz assim, ó. Ah, o Jefferson está orando. O fulano está orando, o ciclano está orando, o Pedro está orando, o João está orando, o Mateus está orando, a Maria está orando. E assim Deus conhece pelo cheiro. Com o incenso de pós aromáticos. Versículo 7.
Eis que é a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. O que é liteira? Liteira é aquela carruagem que não tem rodas. Ela tem duas hastes, onde os servos pegam no ombro e levam. Então os 4 servos, 2 na frente, 2 atrás, eles pegam e levam aquela liteira. Ela é coberta e tem um assento ali dentro. E ali dentro quem se assenta é a rainha ou a noiva, né? Então, em volta dela tem 60 valentes, como está escrito aqui no versículo 7. Então agora nós já sabemos quantos anjos estão à nossa volta, acampados em nossa volta. Olha só, um anjo apenas desceu no arraial dos assírios durante a guerra contra a Síria, de Israel contra a Síria. Um anjo apenas, em uma noite, esse anjo matou 185 mil soldados assírios. Apenas um anjo. 2 anjos desceram em Sodoma e Gomorra e destruíram a cidade inteira. Sodoma e Gomorra foi destruída por 2 anjos. Agora imagina o poder, o calibre que tem de segurança da noiva. 60 valentes, 60 anjos armados até os dentes para te proteger, para nos proteger. Então é muito grandioso isso. O carinho que Deus tem para com os escolhidos. O carinho que Deus tem para com aquele que o ama, que ele ama também. Todos armados de espada, versículo 8. Destros da guerra, cada um com a sua espada à cinta, por causa dos temores noturnos. Aí se a gente for ver, o que são os temores noturnos? Salmo 91. Não temereis espanto noturno, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Deu uma... Graças a Deus. Versículo 9. O rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano. Ele fez as colunas de prata. Olha só, aqui ele descreve como que fez, né? Colunas eram de prata, significa firmeza. O estrado de ouro. O estrado representa a presença de Deus. Então nós estamos com os pés firmados na presença de Deus. O assento de púrpura. A cor de púrpura é a cor da realeza. Os reis, só os reis, os nobres que usam. Que também é a cor do sangue, cor de púrpura. Né? Que o Messias derramou seu sangue ali na cruz também. Esse era o assento da onde a noiva se sentava, né? É tremendo, né? O livro de Cantares, a gente lê assim, parece poesias, tão simples poesias, mas quando você começa a meditar, você começa a garimpar, você começa a descobrir segredos, chaves que estão ali, que fazem referência à noiva de Cristo, tá bom? Então espero o próximo estudo. Clica aí em se inscrever para você receber as mensagens de quando esses estudos forem postados, para você já correr lá e assistir, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus, obrigado por você ter ficado até o final desse estudo. Deus abençoe grandemente, te guie, te guarde, te proteja. Vou fazer uma oração? Amado, querido Pai que está no céu, queremos agradecer, Senhor, por teu carinho, por teu cuidado para conosco. Queremos agradecer, Senhor, pela proteção que Tu nos dá, que agora vimos aqui a confirmação do capítulo 3 de Cantares, onde fala que Tu nos ama, que nós Te amamos e que Tu nos protege. 60 anjos estão ao nosso redor. Obrigado, Senhor, por esse carinho tão grande por nós, por essa proteção tão grande. Lava-nos no Teu sangue, ó Cordeiro. Livra-nos de todo o mal. Guia-nos com os Teus olhos. Obrigado por tudo. Amém, amém e amém.